Você já reparou que durante toda a saga o personagem passa pelas mesmas coisas, só que em diferentes lugares? Se você é uma pessoa que repara e é bem detalhista e já percebeu que o personagem da Granny passa por muita coisa, no caso o neto dela, que até então não sabemos o gênero, se é menina ou menino. Eu criei uma teoria aqui que faz um pouquinho de sentido e vamos discutir sobre ela. A teoria de que o sobrinho ou sobrinha da Granny estaria em coma. Isso porque, de acordo com o que vimos, ele morre várias vezes repetidamente e em nenhum momento mostra que a pessoa que estava na casa foi trocada por outra. No caso que ela substituiu o neto dela. Isso nunca mostra em nenhum capítulo de Granny. Se você prestar atenção, você vai ver que toda vez que ele morre, aí quando você continua a saga do jogo, ele tá em outra casa, só que vivo. Mesmo ele tendo levado várias coisas, várias bofetadas na cabeça, entre tiros do avô dele ou dela. Vocês nunca repararam? E eu acredito muito nessa teoria que eu acabei de criar em alguns minutos, porque, tipo, a gente nunca zera o jogo totalmente, mesmo a gente escapando da casa. A gente sempre acaba voltando para uma casa diferente, com um cenário diferente, aonde claramente a gente passa por coisas piores, basicamente. Tipo, no primeiro capítulo só temos a Granny, a avó da pessoa, no caso. E aí a gente tem que fazer todo o esquema para escapar dela. No segundo, a gente encontra ela e o marido. No terceiro, os três, a Slendrina, o marido dela, e a Slendrina, o marido dela, e ela. Vocês têm que parar para pensar nisso, porque faz muito sentido. Tanto que se você parar, ela em nenhum momento menciona o seu sobrinho ou sobrinha. Tipo, ela mata ele de várias formas e você repara que ele acaba revivendo sempre. Se você for uma pessoa bem detalhista, você vai perceber que toda hora quando ele morre, ele volta no dia seguinte. E é como se cada data que tivesse lá, no caso, cada 5 dias, fossem os mais 5 dias que ele ficou em coma naquele estado. Tipo, ele ia ficar mais 5 dias em coma, mais 5 dias, mais 5 dias. E assim por diante. Sempre que fosse aumentando os 5 dias, ele ainda estaria em coma, basicamente, no sonho da sua avó. E aí você pergunta, mas Cerejinha, como ele teria entrado em coma se não mostrou nada disso no jogo? Vou te explicar. Se ele entrou em coma, foi provavelmente por uma das pancadas que Granny deu nele. Porque até onde nós vimos, é como se ele estivesse revivendo algumas coisas que ele reviveu com a avó dele. Por exemplo, o coma. Antes dele entrar em coma, ele apanhava da avó dele. Por isso que nós vemos claramente ele apanhando muito da Granny até que ele foi jogado de cima na última noite. E aí minha teoria diz que assim que ele foi jogado, ele não teria morrido e sim entrado em coma. E ao invés de Granny levar ele pro médico, a Granny deixou ele na cama, descansando. Deixou ele lá, permanecendo em coma, até ele morrer aos pouquinhos. E aí ele começou a criar essas fantasias na própria mente. Onde basicamente ele teria visto seu avô e entre outra parente, que no caso seria a Slendrina. E aí ele ficou revivendo tudo aquilo, só que como se ele estivesse sendo imortal. Só que ele acabava vivendo aquilo de maneira bem mais dolorosa para ele mesmo. Ele acabava sofrendo muito dentro daquele lugar, vendo aquelas pessoas que não estavam lá e também preso no coma dele. E assim que se encerra, gente, essa teoria. Porque eu realmente acho que faz muito sentido, gente, muito sentido mesmo. Porque como vocês sabem, a Granny, ela é uma senhora de idade e até onde nós sabemos, ela não bate muito bem da cabeça. Ou seja, ela seria capaz de machucar qualquer um ente da sua família, mesmo que se fosse sem querer no caso.
Porque a Granny é uma pessoa meio louca, digamos assim. E a minha teoria também diz que ela também teria alguns problemas de cabeça. Problemas mentais que, no caso, fariam ela acabar machucando pessoas inocentes. E isso também explicaria o motivo dela bater tanto assim no seu sobrinho. Porque ela não quer que ele vá embora. E a teoria também afirma, minha teoria afirma também, que Granny teria uma filha. E essa filha seria a mãe do sobrinho dela, ou da sobrinha. E que, no caso, a mulher teria se casado e enjoado da mãe. Teria ido embora e aí levado seu filho depois de um tempo. O bebê já estava nascido e provavelmente a mãe teria deixado o bebê com a Granny por um tempo, até ela se estabilizar com o noivo. Depois que eles se estabilizaram, ela foi buscar a criança. E basicamente eles moraram juntos até que Granny decidiu raptar o filho dela. Por isso que em um momento, no começo de um dos capítulos, nós vemos basicamente a Granny jogando a criança dentro do carro, no caso, o menino ou a menina, e levando eles para casa dela. Isso explicaria que ela só queria o seu neto de volta e conforme ela perdeu a sua filha e ela não queria mais falar com ela levou o filho dela como uma vingança. Isso justificaria que depois disso a Granny acabou odiando o filho, porque no caso, na mente da Granny, o filho ia ter culpa pela filha dela ter abandonado ela. Então depois disso a Granny batia todo dia no seu neto, até que ela acabou empurrando ele da porta do sótão, basicamente, aonde ele teria batido a cabeça e acabado entrando em coma. Só que não morrendo, literalmente, ele só entrou em coma. E aí a Granny, ao invés de levar ele para o hospital, deixou ele lá, morrendo aos poucos. Mas até onde nós sabemos, enquanto a gente não tem certeza que a Granny zerou, nós não podemos ter certeza se ele morreu. Porque se ele morrer, você deve estar se perguntando assim, mas se ele morrer? Você deve estar se perguntando. Se ele morrer, praticamente a Granny não vai ter continuação mais. E isso já vai nos dar uma resposta de que ele morreu. E assim ele acabou morrendo e encerrou aquele ciclo dele vivenciar tudo aquilo que não aconteceu e algumas coisas que aconteceram, que por exemplo, era os dias que ele estava vendo, os dias que ele já estava em coma, os 5 dias e os outros próximos 5 dias, que no caso sempre acabou se repetindo. Ele via o dia e acabava se sentindo pior ainda. E assim por diante. Quanto mais o tempo passava, ele acabava ficando mais preso lá dentro, digamos assim. Ele acreditava que estava realmente morto e depois ele teve a certeza que estava em coma, o que basicamente era verdade. Digamos assim, é bem difícil, assim, tanto que coma é uma coisa muito séria. Digamos assim, é porque muita gente passa por isso. E eu não desejo isso a ninguém, mas realmente essa teoria faz sentido. E se você tiver a sua própria teoria, comenta aí nos comentários que eu vou estar dando um coraçãozinho pra você. E a gente vai poder estar conversando sobre a teoria e batendo um papo para poder saber assim a sua opinião sobre o que você acha dessa teoria, sobre no caso, o personagem que interpretamos em Granny está em coma, e tudo aquilo que nós fazemos, aquelas ações que fazemos lá, são apenas o fruto da imaginação do coma dele. No caso, tudo que fazemos lá, não importa se a gente escapar 5, 4, 10 vezes, nós vamos acabar voltando para uma casa diferente, onde nós temos o mesmo esquema, sobreviver por 5 dias, e 5 dias, mais 5 dias, mais 5 dias, e assim vai aumentando. Ou seja, cada vez que aparece 5 dias, é o tempo que a gente continua em coma. Ou seja, assim continua a saga de Granny. Então, basicamente, toda vez que a gente completa uma noite, a gente continua completando um dia que o nosso personagem de Granny está em coma. E querendo ou não, gente, isso é muito triste e também muito bizarro para a mente, porque eu realmente acredito nessa teoria, porque Granny é meio louca da cabeça. E como nós vimos no começo do episódio, no primeiro capítulo de Granny,
Ela não gosta muito de seu neto, tanto porque ele só gosta de sair um pouquinho do quarto e ela bate nele. E pra você ver a gravidade, como é facilmente fácil ele entrar em coma, ela também joga ele de altos lugares e também bate nele com um porrete. Isso, querendo ou não, pode causar um coma também. Tanto que se alguém levar uma pancada com um porrete, dependendo da pancada, a pessoa entra em coma. Ou se a pessoa cair de um lugar super alto, a pessoa pode acabar entrando em coma. O que provavelmente foi o caso do neto da Granny. Então, gente, essa é a minha teoria. Bom, comentem aí a sua teoria, o que você pensa da minha teoria, e comente a sua, o que você pensa que realmente aconteceu. Ou se você concorda com a minha teoria também, comenta aí que eu vou estar deixando o coraçãozinho pra vocês. Bom, gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não perder mais teorias e muito menos gameplays. Eu amo muito vocês. Beijinhos, cerejinhas!